Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez no meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Um mês atrás eu lancei um vídeo que falava sobre o que é fundamental, episódio 1. O episódio 2, ele tá sendo produzido, só que ele tá demorando um pouco mais porque é um tema muito complexo. Eu vou estar trazendo um pouco das minhas percepções e, consequentemente, eu quero fazer isso com qualidade. Tem uma preocupação muito grande, né? Porque tudo que a gente posta fica pra sempre na internet, por mais que você queira excluir. Então, vai que o Raniel daqui a 10 anos muda de ideia. Então, eu quero ter certeza de que, no futuro, ainda que eu mude de ideia, eu esteja convicto de que eu estava bem consciente do que eu estava falando. Hoje, então, a gente não vai falar sobre a nossa série, a gente vai falar sobre um outro tema. A gente pode considerar isso daqui como um spin-off da nossa discussão. Hoje vamos falar um pouco sobre batismo. Se tem uma coisa que gera discussão dentro do protestantismo em geral, é o batismo. Como funciona o batismo? Como é que deve ser o batismo? Várias igrejas, várias tradições fazem de maneira diferente. Faz com criança, faz com adulto, mergulha, não mergulha, aspersão. Como é que a gente vai fazer isso tudo? Bem, eu não quero dar minha opinião, eu não quero trabalhar o tema de maneira complexa, sequer usando textos bíblicos. Por quê? Porque todas as pessoas que defendem a sua posição, elas defendem usando textos bíblicos. Ou quando não usam texto bíblico, elas apelam para a tradição da igreja. Então hoje, o que eu quero fazer? Quero fazer uma exposição simples, quero fazer uma leitura simples que vai te ajudar a entender como os primeiros cristãos pensavam sobre o batismo. Como? Usando o Didaquê. Se você não conhece o Didaquê, ele é um dos documentos mais antigos e mais importantes. A gente pode falar que é o catecismo dos primeiros cristãos. Ele foi escrito aí entre anos 60 e 90, então existe até a possibilidade de ele ter sido escrito antes da destruição de Jerusalém, lá no ano 70. Para você ver o quão antigo isso é. Isso quer dizer que alguns apóstolos estavam vivos ainda quando o Didaquê, né, que ele vai reunir uma coletânea da tradição oral em forma de livro, em forma de material, para que os primeiros cristãos possam entender como é que as coisas funcionam, ou até mesmo no que eles devem crer, onde é que deve ser a esperança deles. O livro é um livro curtinho, ele é dividido em alguns capítulos, e um desses capítulos fala justamente sobre o batismo. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar esse texto, eu quero ler com você, para que você reflita sobre o quão relevante o Didaquê deveria ser na sua discussão sobre isso tudo, ok? Então, para que a gente possa agregar valor nessa conversa sobre batismo, que é uma conversa que vai acontecer entre os protestantes, né? Então, acredito que esse vídeo ele vai ser muito mais útil para os protestantes em geral do que propriamente qualquer outra grande tradição cristã. Então, eu quero ler aqui o Didaquê com você, no capítulo 7, para que você possa simplesmente refletir sobre o que os primeiros cristãos dos anos 60 e 90 diziam sobre o batismo. Simplesmente isso. E aí você pensa o que você quiser, mas a informação é a seguinte. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar o batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Ou seja, tá aqui uma exposição simples e clara de como é que os primeiros cristãos pensavam o batismo. Por que isso é importante? Você vê aqui que podemos perceber que parece que jogar água na cabeça, né, a aspersão, por assim dizer, ela parece ser um movimento que, na falta de alguma das estruturas fundamentais, pode fazer isso. Aí você repara que para eles, o batismo era em quê? Em água corrente. Então, em teoria, se a gente fosse tentar realmente fazer uma associação com o que os primeiros cristãos faziam, o que todos os grupos, né, todas as tradições de batismo querem fazer isso, elas querem voltar à era apostólica. Como é que eles faziam? E faz todo sentido, né? Que era como o João Batista batizava. Ou seja, tá todo mundo errado. Se a gente fosse realmente seguir segundo o Didaquê, segundo um dos primeiros materiais que falam sobre o tema, tá todo mundo errado. Porém, você vê que à medida que você não tem alguma coisa, eles vão fazendo o quê? Uma economia. Não tem água fria? Faz com água quente. Não tem muita água? Você pode jogar na cabeça. O que isso quer dizer pra gente? Que o que importa é que aconteça o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você vê que muita gente discute, despreza, desrespeita o pensamento das pessoas, e quando você vê na prática, elas não conseguem se utilizar da escritura para confirmar, porque senão não haveria discussão. Na realidade, muitas heresias, elas são
confirmadas na Escritura, né? As pessoas se utilizam da Escritura para reforçar seus pensamentos heréticos. Então você vê que quando a gente pega tudo isso, no final tá todo mundo errado. Ou podemos colocar, cada um faz uma economia diferente, cada um se usa de uma tradição diferente, vai até um certo ponto em relação ao próprio Didaquê. E aí eu fico pensando, por que há discussão nisso? Por que eu fico vendo vídeos de pessoas no Instagram criticando, desrespeitando ou tratando com pessoas quase que inferiores quem pensa diferente delas nesse ponto? Eu acho que isso é um caso a se pensar. O Didaquê é um material que para alguns cristãos ele vai ser citado. No século III a gente tem Eusébio de Cesareia citando ele em alguma das suas obras. Ele inclusive no futuro ele é considerado também um dos materiais apócrifos, mas muitas vezes é considerado quase que um material canônico, dada a sua relevância, né, e o tempo que ela tá. O Didaquê ele é contemporâneo a alguns textos bíblicos, né, assim como outros também, mas entende como é que ele está próximo dos apóstolos? Entende como é que ele carrega consigo toda uma tradição? E como é que na prática as pessoas sequer conhecem o material, porque ele é recente. Se eu não me engano, ele foi descoberto assim na íntegra em 1853, posso estar errado, mas é muito recente. Mas em teoria, como essa descoberta é recente, isso deveria trazer pra gente um monte de solução, né? Mas na realidade não traz nenhuma solução. Por quê? Porque as pessoas não têm nenhum compromisso em querer, de fato, solucionar isso. Elas só querem defender aquilo que elas previamente acreditam, então elas fazem de tudo para que elas possam reforçar aquilo que elas acreditam. Quando você vê o Didaquê, as pessoas simplesmente ignoram ou falam, não é bíblico, então eu não quero saber. Sendo que, quando você ignora o poder da tradição nisso tudo, você torna tudo isso subjetivo. Então, eu quis compartilhar com vocês isso, porque eu acho que é relevante. As pessoas não conhecem o Didaquê. O Didaquê vai trazer vários outros temas que vale a pena a gente explorar também. Eu vou deixar aqui um link com o PDF para você poder baixar e ler. É uma leitura super simples. Ela tem 8 páginas no máximo, dependendo da versão vai ter um pouco mais. Mas é uma leitura simples e vai te fazer pensar como os primeiros cristãos pensavam temas que nós hoje discutimos o tempo todo. Eu acredito que isso vale seu tempo, certo? Gente, vídeo rápido, vídeo objetivo, é um spin-off aqui, só para não ficar sem conteúdo aqui no canal, mas muito em breve a gente vai ter aí o episódio 2 do que é fundamental, certo? Espero que vocês tenham gostado, curtiu, deixa um comentário, não sabia que existia o Didaquê? Comenta aqui embaixo. Raniel, não me importo, comenta aqui embaixo. Raniel, isso é muito importante, comenta aqui embaixo, comenta, participa, faça parte disso, certo? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus.